chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil, há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Amado, amada do Senhor, que bom que nós podemos nos reunir virtualmente para mais um culto. Eu quero saudar a todos e todas com as palavras das senhas diárias para o dia de hoje. Palavra do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 23, aonde lemos o seguinte: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amado, amada, neste versículo Jesus nos convida para guardarmos a sua palavra por amor a Ele. E Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Hoje também é um dia especial, é um dia de comemoração, dia em que nós homenageamos as nossas mães, estejam elas presentes em nossas vidas ou apenas ainda em nossas lembranças. Mãe é mãe, e nós sempre levaremos a nossa mãe em nosso coração. E eu dedico então a todas as mães o poema a seguir. Mãe, quem é você? Se estou feliz, quantas vezes te esqueço? Se estou triste, quantas vezes te procuro? Mãe, quem é você que eu critico, de quem eu exijo coisas tão pequenas para satisfazer a minha comodidade, mas a quem peço a maior ajuda nos instantes mais difíceis? Mãe, quem é você para que eu tantas e tantas vezes esqueço o meu carinho e de quem exijo tanta atenção? Mãe, quem é você com quem discuto e para quem peço conselhos? Mãe, quem é você
para quem reclamo sempre e para quem guardo o abraço maior e a maior ternura? Mãe, eu sei quem você é. Você é você. Não há outra igual. Parabéns, mamãe, e um grande abraço. Amados, amadas, nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, em nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Que nós possamos agora, nesse momento, cruzar nossas mãos, baixar a nossa fronte, e nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Querido e bondoso Deus, Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus compassivo, um Deus que não poupou sequer o seu próprio Filho por amor a nós. Segura-nos pela Tua poderosa mão, para que jamais nos afastemos de Ti e jamais venhamos a esquecer o Teu agir em nosso favor. Renova as nossas forças a cada novo dia e dá-nos fome e sede de Tua palavra. Dá também as Tuas palavras ao PPHM Daniel, para que as palavras que saírem da sua boca não sejam palavras dele, Senhor, mas sejam Tuas palavras, palavras que Tu falas ao nosso coração, e que estas palavras encontrem morada na nossa vida. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amado, amada, como preparação para a palavra do Senhor, nós queremos cantar agora o hino Em Nada Ponho a Minha Fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Convido o PPHM Daniel a nos trazer a palavra. Estimados irmãos, estimadas irmãs, hoje comemoramos um dia muito especial, o Dia das Mães. E neste dia, eu quero trazer o exemplo muito marcante de uma mulher, uma mãe que confiava muito em Deus, que o tinha como Senhor sobre sua vida, uma mulher que perseverou em oração e fidelidade a Deus, mesmo quando as coisas pareciam não estar dando certo.
Perseverou em fidelidade mesmo quando as pessoas à sua volta caçoavam dela. Hoje nós vamos ouvir sobre a história de Ana. Talvez alguns não conheçam essa mulher, mas a sua fé foi de extrema importância para o início do reino de Israel. Hoje nós vamos entender como era a vida de Ana, conhecer o seu exemplo de fé e confiança em Deus e o que a sua vida fala para nós no dia de hoje. Em especial também para as mamães que comemoram este dia especial. Que a fé de Ana sirva de encorajamento para confiarmos na provisão e no cuidado do nosso Senhor e nunca duvidarmos de que Ele pode tudo. Amém. O texto bíblico no dia de hoje é a declaração de fé de Ana. Uma oração, mas ao mesmo tempo um testemunho do agir de Deus sobre a sua vida. Um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que o temem e o exaltam como Senhor sobre as suas vidas. Assim eu quero ler com vocês o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. O texto diz: Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor e não existe outro Deus além dele. Não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagem e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Até aqui a palavra do Senhor. É maravilhosa essa declaração de fé de Ana. Dá para sentir a fé fluindo por meio dessas palavras. São palavras de alguém que esperou pacientemente em Deus e foi ouvido por Ele. Talvez só lendo o texto ou escutando este testemunho de fé, não consigamos entender o que se passou exatamente na vida de Ana. Assim eu quero trazer para vocês um pouco da história dela. Quem era ela e o que aconteceu para que ela desse esse testemunho. A história da sua vida está registrada no primeiro livro de Samuel, logo no início. Então eu quero ler alguns trechos para vocês. O livro de 1 Samuel começa assim: Havia um homem da tribo de Efraim chamado Elcana.
Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Aí um pouco mais adiante no texto diz: certa vez elas estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que ele nunca cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante um tempo, durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi vinho nem cerveja, eu estou desesperada. E estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então, esse é um pouco da história de Ana. Amados, amadas, queridas mamães, hoje nós vivemos um tempo em que, para muitos, ter um filho é algo que nos trava. Por isso, muitas pessoas lutam pelo aborto. Inúmeras mães e pais querendo se ver livre de um filho não planejado. Para muitos, um filho está mais para uma maldição do que para uma bênção. É como uma trava que impede as pessoas de tocarem a sua vida adiante. Mas isso não era assim na época de Ana. Na sua época, os filhos simbolizavam a bênção de Deus sobre uma família. A família que possuía muitos filhos era visto como abençoada, pois o legado da família seria passado adiante. Em contraposição, aquela família que não tinha filhos, muitas vezes era visto como amaldiçoada e a culpa geralmente caía sobre a mulher, pois ela não era capaz de gerar filhos. Na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, encontramos vários casos de mulheres estéreis, ou seja, que não podiam ter filhos. Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, esposa de Jacó, e também Ana, esposa de Elcana. Muitas outras, mas estas são as mais conhecidas. Mulheres que desejavam muito serem mães, entretanto, por algum motivo, isso lhes era impedido. Todas essas mulheres foram mulheres de grande fé, que não se deixaram abalar pelas dificuldades da vida e que mantiveram uma fé firme, mesmo com os insultos e deboches das pessoas à sua volta. Mas hoje, em especial, vamos conhecer a vida de uma dessas guerreiras mais a fundo. Ana. Pelo fato de não conseguir ter filhos, Ana se sentia de certa forma culpada. Ela se sentia amaldiçoada e até esquecida por Deus. E Penina,
a outra esposa de Elcana, fazia questão de reforçar esse sentimento em Ana, deixando ela cada vez mais triste e deprimida. Entretanto, mesmo com o deboche da sua rival, ela permanecia fiel e confiante em Deus. Ela sabia quem é o Senhor de tudo. Sua confiança era total em Deus, pois sabia que para Deus nada era impossível. Ana era uma mulher de muita fé, que adorava a Deus com todas as suas forças e confiava em Deus mesmo que a sua oração não fosse respondida como ela gostaria. Desta forma, Ana é, para nós, em primeiro lugar, um exemplo de persistência, de perseverança. Ela adora, louva e se derrama na presença de Deus, mesmo em meio à grande dificuldade. Ela sabia que se dependesse somente das suas forças, fracassaria. Por isso ela deposita a sua fé no Deus forte, o Deus que protege a vida dos que são fiéis a Ele. Ana sabia que, embora fosse impossível para ela ter filhos, para Deus isso não é impossível. Se fosse da vontade dele, um dia ela poderia vir a ter filhos. E que o fato de ela não ter filhos não necessariamente era uma maldição, mas sim uma forma de Deus se manifestar na sua vida e assim servir de testemunho para as outras pessoas. Assim, queridos, a vida de Ana nos mostra que as provações pelas quais passamos em nossas vidas, as dificuldades e os obstáculos não têm o objetivo de nos destruir, mas sim de fortalecer a nossa fé, de nos tornarmos mais maduros na caminhada cristã. Na carta de Tiago, podemos ler o seguinte sobre isso: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amados, que o exemplo de Ana nos inspire, principalmente nesta época em que estamos vivendo, que a pandemia, esta grande provação pela qual todos nós estamos passando, não tire de nós a esperança no Senhor Todo-Poderoso, mas faça com que a nossa fé aumente. Que ao sairmos desta pandemia, saiamos mais maduros e mais próximos do nosso bondoso Deus. Que ao sairmos desta pandemia, possamos louvá-lo e exaltá-lo pelo seu cuidado conosco. Amém. Quero terminar este ponto com a letra da música Situações, do artista Paulo César, que diz o seguinte: Pois eu sei que jamais eu serei provado além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Queridos, Deus nunca nos abandona quando nós passamos pelas provações. Ele está ao nosso lado nos vendo e nos ouvindo. Por isso, se tu estás passando por uma provação neste momento, lembra-te, Deus não te abandonou, Ele não se esqueceu de ti. Amém. Agora, eu quero trazer um outro ensinamento que a vida de Ana nos dá e que muitas vezes nós ignoramos na caminhada cristã. O agradecimento a Deus e a nossa fidelidade a Ele. Depois de muitos anos orando a Deus e pedindo para que Deus realizasse o seu sonho de ser mãe, depois de anos pedindo a Deus para que Ele se lembrasse da sua serva fiel, Deus ouve a oração de Ana e a atende.
ela engravida e dá à luz a um menino. Deus se mostrou fiel e todo-poderoso, permitindo que uma mulher, a princípio estéril, pudesse ser mãe. Mas é a atitude de Ana em resposta a essa bênção de Deus que eu quero destacar hoje aqui. Vocês lembram da oração de Ana pedindo a Deus um filho? Deixa eu trazer os versículos. O texto bíblico nos diz assim: certa vez estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. O que quero chamar a atenção aqui é para esta promessa de Ana. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei por toda a vida a ti. Ana pede um filho a Deus, mas ao mesmo tempo ela promete dar este filho de volta a Deus. Ou seja, ela dedica-o totalmente à obra de Deus, mesmo antes de receber a resposta dele. Ana sabe que tudo o que ela possui pertence a Deus, porque a Deus pertence todas as coisas. Sendo assim, Ana tem uma atitude que muitos de nós cristãos não temos. A atitude de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. E eu digo atitude porque não são apenas palavras que Ana declarou aqui. Ela faz uma promessa e ela cumpre essa promessa. Nós muitas vezes dizemos que aceitamos Jesus como Senhor sobre as nossas vidas, mas as nossas atitudes mostram o contrário. Jesus é Senhor sobre a minha vida, mas no meu dinheiro, eu sou Senhor. Deus é o Senhor sobre a minha salvação, mas quanto às coisas do meu dia a dia, eu sou Senhor. Nós queremos Jesus, mas muitas vezes não queremos o seu senhorio sobre a nossa vida. Então Ana nos mostra pela sua atitude o que é ter Deus como nosso Senhor. Aqueles que verdadeiramente reconhecem o senhorio de Deus sobre as suas vidas, ou seja, que aceitaram Jesus não somente como seu Salvador, mas também como Senhor sobre a sua vida, reconhecem que tudo que possuem, na verdade, pertence a Deus. E que Deus apenas nos deixou como responsáveis para cuidar e administrar tais coisas. Ou seja, o meu carro, o meu celular, a minha casa, tudo o que eu tenho, até mesmo os meus filhos, pertencem a Deus. E Ele colocou tudo isso sobre os meus cuidados para eu cuidar e administrar. Tudo o que eu tenho me foi dado por Deus e da mesma forma que Ele me deu, Ele também pode pedir de volta em algum momento, pois tudo é dele. Que nós possamos aprender de Ana a sermos humildes e aceitarmos Jesus não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Sinceramente falando, nós não temos nada a perder. Bem ao contrário, temos muito a ganhar. Que assim como Ana, reconheçamos que tudo o que temos, na verdade, pertence a Deus e que a nossa tarefa aqui é cuidar e administrar o que Ele nos deu e usar isso para a propagação do seu reino. Como hoje é Dia das Mães, Ana também nos mostra como devemos agir em relação aos nossos filhos.
Vivemos em um tempo em que, para muitos pais, os seus filhos são mais semelhantes a máquinas do que a filhos mesmo. Os pais enchem o tempo dos seus filhos com tantas coisas e atividades que acaba não sobrando tempo algum para ensinar sobre o Evangelho de Jesus. Queremos tanto que os nossos filhos tenham um bom emprego, uma boa instrução, uma boa família, enfim, um futuro, mas nós esquecemos de prepará-los para o verdadeiro futuro, a eternidade. Que assim como Ana, reconheçamos que os nossos filhos não são nossos, são de Deus. E Deus os confiou a nós para deles cuidarmos e ensinarmos a sua vontade. Nós devemos sim preparar nossos filhos para viver neste mundo, mas antes devemos prepará-los para viver no novo mundo, na eternidade. E por último, e não menos importante, quero trazer para nós hoje algo muito marcante da relação de Ana com Deus. Amados e amadas, Deus nunca esquece dos seus. Da mesma forma que Ele demonstrou o seu amor e cuidado por Ana, respondendo à sua oração e lhe dando um filho no tempo certo, Deus também se faz presente ao nosso lado, no nosso viver diário. Por mais que às vezes nos sintamos esquecidos por Deus, por mais que dificuldades venham a nos desanimar e tentar abalar a nossa fé, mantenhamos firme a esperança em Deus. Pois o próprio Jesus nos prometeu, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Ele disse: lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Assim, amados, queridas mamães, como Ana, perseverem nas suas lutas diárias, agradeçam sempre a Deus por tudo o que Ele tem colocado sobre os seus cuidados e tenham sempre a certeza de que Deus os ouve e os atende. Amém. Amados e amadas, eu quero convidá-los a uma palavra de oração a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, de maneira especial, nós queremos te agradecer por esta palavra. Como é bom, Pai, ouvir o exemplo de uma mãe que dedicou o seu filho inteiramente a Ti. Uma mãe que não hesitou de entregar o que ela tinha de mais precioso a Ti. Às vezes, Senhor, nós também esquecemos que todas as coisas pertencem a Ti. Dá, Senhor, que lembremos disso. Também, Pai, ajuda-nos para que nós tenhamos a Ti não apenas como o nosso Salvador, mas também como o nosso Senhor. E que Tu possas, de fato, Senhor, estar à nossa frente em tudo aquilo que fizermos, e que o nosso coração se volte sempre a Ti e à Tua vontade. Agradecemos, Senhor, de maneira bem especial pela vida de todas as mães, por todo o carinho, cuidado, atenção, também pelo tempo investido em nossa educação. Obrigado também por todas as mães que levaram a sério o seu dever cristão, assim como Ana, ensinando através do exemplo e das palavras o que é ser de fato cristão. Mantenha, ó Pai, todas as famílias unidas. Abençoa, Senhor, cada lar, cada pessoa dentro do lar. Dá, Senhor, que cada família cristã possa ser uma bênção para muitas famílias. Colocamos diante de Ti todos e todas que estão enfermos, que estão em tratamento, que estão hospitalizados,
ou se recuperando, Senhor, em suas residências. Pai, Tu tens todo o poder no céu e na terra. Coloque, Senhor, a Tua mão sobre cada um, sobre cada uma. Restaure vidas, restaure a saúde, para a Tua honra e para a Tua glória. Colocamos diante de Ti, Senhor, também todos os enlutados. Como tem, Senhor, morrido pessoas nesses últimos tempos, tanto de morte natural, acidental, assassinados, também devido à pandemia. Esteja, Senhor, consolando, confortando cada família que perdeu, Senhor, um ente querido. Que eles possam encontrar em Ti toda a força, toda a ajuda, tudo o que necessitam para prosseguir, tendo a certeza, Senhor, de que a morte não tem a última palavra, tendo a certeza, Senhor, de que há uma ressurreição, há uma vida contigo por toda a eternidade. Intercedemos, Senhor, também por todas as lideranças de nossas comunidades, paróquias, sínodo, secretaria-geral. Pai, dá a todos e todas sempre amor pela Tua igreja, disposição para servir e principalmente, Senhor, que busquem sempre em Ti a sabedoria para desempenhar suas funções. Tudo mais que nós teríamos a pedir e agradecer, nós agora resumimos orando a oração que o Teu Filho nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido Daniel. Nos despedimos com a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Amém. Desejo a todos e todas uma semana abençoada. Vamos na paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e sirvamos a Ele com alegria. Finalizamos este culto cantando o hino Casa de Bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Ela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Que esteja à vontade pra ficar e
casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá